Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa parte de exatas. Agora a gente vai começar com a matéria que vocês mais amam no mundo, matemática. Eu não sei, não tô vendo, mas eu imagino que muita gente fez uma careta aí, né? Porque eu sei que vocês têm preconceito com a matemática. Muita gente diz, eu não gosto de matemática, não sou bom de conta. Mas eu vou contar uma história para vocês. Quando a gente recebe o salário, a gente vira, olha, os doutores em matemática, né? Não para contar o dinheirinho, separar, né? Pagar as nossas contas. Aí todo mundo gosta, né? Contar dinheiro é a melhor parte da matemática, não é verdade? Mas brincadeiras à parte, vamos começar aí com o nosso assunto, que é o conjunto dos números naturais. Há muitos e muitos anos atrás, né, milhares de anos, o ser humano ele já contava, só que contava em pequenas quantidades. Por exemplo, os animais que eles caçavam, os objetos que eles faziam, eles observavam as mudanças da lua para saber que o tempo estava passando. Só que como é que eles contavam se ainda não existiam os números? Bom, eles usavam os dedos das mãos, usavam pedrinhas, gravetos e outras coisas para contar, né? Para saber ali quantos animais eles tinham, quantidade de comida, dentre outros. Só que com o passar do tempo, esse número de animais foi aumentando, né? Esses alimentos foram aumentando, a quantidade de pessoas nas comunidades foram aumentando. Então, eles tinham necessidade agora de ter desenhos e ter símbolos para poder registrar aí as quantidades, né, que eles queriam. Primeiramente foi com o pastoreio, né, que era, por exemplo, as ovelhas, né, as cabrinhas, os bois que eles tinham. Mas depois começou o quê? Começou o comércio, né? Então precisava de quantidades bem maiores para poder registrar. Então, ao longo do tempo, o ser humano foi aperfeiçoando as técnicas e com isso inventamos os números. Antigamente a gente marcava, por exemplo, em ossos, né? Ou em pedacinhos de madeira, por exemplo, quantos tracinhos lá tinham era a quantidade de bichos que tinha no rebanho, por exemplo. Aí eles ficavam lá comparando, olha. Hoje a gente não consegue olhar, por exemplo, para essas 3 marcas e dizer, nossa, é 3. Mas imagine um pastor naquele tempo, né, lá com suas ovelhas, ele fez 3 marquinhas no osso, mas ele não sabia que ali é o número 3, tá? Mas a mesma quantidade de tracinhos tinha que ser a mesma quantidade de ovelhas. Então, se faltava uma ovelha, ou então se faltava um tracinho, ou ele contou errado, ou alguém foi lá e pegou a ovelha dele, né? Além de fazer marcas em ossos ou em madeiras, eles também faziam nós em cordas para saber quantas coisas eles tinham. Eles usavam lascas de pedras ou pedrinhas mesmo e gravetos, né, para poder contar. E por isso a gente vê como é que os números são importantes, né? Na matemática, os nossos números estão organizados em conjuntos numéricos. Mas o que seriam esses conjuntos? Esses conjuntos são coleções de números que vão possuir características semelhantes. Ou seja, a gente vai agrupar em um conjunto tudo que for parecido, tá bom? E a gente precisou, né, inventar aí os conjuntos porque é uma necessidade da humanidade. Vamos ver agora aqui alguns exemplos de conjunto. Por exemplo, uma biblioteca é um conjunto de livros. Uma banda é um conjunto de músicos. E os números de 0, 2, 4, 6, 8 é o conjunto dos números pares. Se tivesse 1, 3, 5, 7, seria o conjunto dos números ímpares, não é verdade? Para a gente representar um conjunto, a gente vai colocar antes desse conjunto aqui uma letra maiúscula, para a gente saber que a gente está falando de conjunto, tá bom? E aqui a gente tem um exemplo. Além de representar o conjunto por uma letra maiúscula, no caso aqui a gente tem a letra a gente tem que colocar os elementos desse conjunto entre chaves. Olha aqui as chaves, tá? Por exemplo, esse conjunto aqui, A. Para eu saber que eu estou falando de um conjunto,
O A tem que ser maiúsculo, ó, conjunto A. Eu vou abrir aqui as minhas chaves e vou colocar os números dentro, ó. 0, aí eu separo com a vírgula. 2, separo com a vírgula. 4, separo com a vírgula. 6. Então, eu tô falando aqui, ó, dos números pares. Se eu quiser falar dos números ímpares, aí eu chamo de outra letra, ó. Letra B, B maiúscula. Pode ser qualquer letra do alfabeto, tá, gente? Aí eu abro as chaves de novo e aqui eu coloco 1,3,5,7 e eu coloco os 3 pontinhos porque a gente sabe que os números são infinitos, não é? Agora, se eu quero que meu conjunto C, aqui ó, C maiúsculo, seja o conjunto dos nomes dos meus alunos do 6º ano que começam com a letra A. Então, eu vou lá na minha chamada e vou ver que eu tenho 3 alunas que começam com a letra A. A Adriana, a Ana e a Angélica. Então, eu coloco aqui para representar meu conjunto, eu coloco a letra C maiúscula, eu abro as chaves e separo o nome das meninas com vírgula, tá bom? Esse seria o conjunto dos meus alunos com a letra A. Se eu quisesse fazer conjunto dos alunos com a letra B, eu ia colocar, por exemplo, aqui a letra D maiúscula, né? Eu abria o parêntese e eu colocava o nome dos meus alunos, tá bom? Os conjuntos que a gente usa na matemática são, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? São 6 conjuntos. O maior de todos, né, os números reais. O conjunto dos números reais, ele está contido, todos os números do mundo está dentro dos conjuntos dos números reais. Depois dos números reais, a gente tem aqui os números naturais, que é o que a gente vai utilizar, tá? Que é o 0, 1, 2, 3, começa do 0 e vai até o infinito. No conjunto dos números inteiros, a gente tem os números naturais, só que aí vão aparecer os números negativos também. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Nos números racionais, a gente também vai ter as frações, vai ter número decimal, por exemplo, 0,5, 1,2, vai estar aí nos números racionais. E os números irracionais vão ser aqueles que têm raiz quadrada, tá bom? E os números reais, como a gente falou, aí é todo mundo junto. Mas não se preocupem, não fiquem com medo, a gente só vai usar aqui os números naturais aqui para estudar matemática, tá? Começando do 0 e indo até o infinito, tá bom? Vamos conhecer então um pouquinho do conjunto dos números naturais. Os números inteiros positivos, ou seja, começa do 0, 1, 2, 3, vão pertencer ao conjunto dos números naturais. E a gente representa esse conjunto pela letra N maiúscula, tá? Então, olha como a gente vai falar do nosso conjunto aqui. N é igual, aí a gente vai colocar chaves, né? E vai colocar os nossos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai colocar uma vírgula, né? Para separar os nossos números, tá bom? Quando a gente quiser representar o conjunto dos números naturais, mas tirando o 0, a gente vai colocar o N maiúsculo, coloca um asteriscozinho do lado e a gente já começa aqui pelo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer que quando a gente coloca um asterisco junto do N, a gente está excluindo o 0. Jogou para escanteio, ó, não quero saber do 0 aqui, vou começar do 1. Mas se a gente quiser incluir o 0, se a gente diz, vem 0, eu gosto de você, então a gente vai utilizar o N sozinho, tá bom? Agora, como atividade da nossa aula, eu quero que vocês coloquem lá no grupo exemplos de conjuntos. Por exemplo, olha o meu exemplo aqui. Vai ser o conjunto das frutas que eu tenho na fruteira. Olha como minha fruteira tá triste. Só tem banana, laranja e limão. Para poder representar esse conjunto, o que foi que eu fiz? Coloquei o F maiúsculo, abri as chaves e coloquei as minhas frutas. Ó, eu tenho banana, tenho laranja, tenho limão. Só é isso que eu tenho. Fechei aqui as minhas chaves e esse é o meu exemplo de conjunto.
Qual é o exemplo de conjunto de vocês? Coloca aí no grupo que eu tô curiosa para saber. Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me chamar.